Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais um vídeo tratando do movimento denominado Tabernáculo da Fé. Este é o segundo vídeo. O primeiro vídeo já está disponível aí no playlist Tabernáculo da Fé, onde nós aprendemos um pouquinho sobre como surgiu o movimento, a história do movimento e quem fundou o movimento. Na aula de hoje nós vamos verificar o que ensinava o fundador do movimento. Mas antes, não se esqueça, nesta semana, Semana da Pátria, de 1º a 7 de setembro de 2021, todos os nossos cursos online estão com 75% de desconto. 75% de desconto! Olha que bênção! E para efetuar a matrícula, é só acessar o nosso site, o www.icp.com.br ou o nosso WhatsApp, 21 98622 3266. É sem taxa de matrícula e o seu investimento pode ser parcelado, não vai perder esta oportunidade. E se você estiver me vendo pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal, dá um toque no sininho, assim sempre quando eu disponibilizar um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá um likezinho aí para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa, da genuína palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Tabernáculo da Fé, ponto de hoje: o mensageiro do Apocalipse. Uma coisa que eu não comentei na aula passada e é muito interessante, quando o fundador do movimento faleceu, o William Marion Branham, os seus discípulos, os adeptos do movimento, não queriam que ele fosse sepultado, achavam que ele ia ressuscitar. Precisou até a justiça ser acionada e aí a justiça determinou que houvesse o sepultamento. E por que isto aconteceu? Porque o grupo endeusava o líder. E por que eles endeusavam o líder? Porque o William Branham se achava um enviado de Deus, um dos mensageiros do Apocalipse. Vamos ver que texto William Branham utilizava para dizer que ele era o mensageiro do Apocalipse? Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. E como eu sempre digo, toda a minha argumentação, a minha abordagem, ela é feita consultando obras, provas documentais do próprio grupo. E eu vou deixar sempre no rodapé a fonte. Depois você pode consultar. E todos esses slides que eu apresento, eles estão disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Querendo, você pode baixá-los. Vamos verificar como o grupo interpreta Apocalipse 10 e 7? Vamos confirmar na literatura do grupo. Vamos ver? Esta é uma profecia cumprida, pois os mistérios de Deus têm sido consumados através do ministério do irmão William Marion Branham. Este profeta foi enviado por Deus para esta era e tem pregado a mensagem que Deus lhe ordenou, a pura palavra de Deus, tal qual saiu da boca dos profetas e apóstolos. E embaixo você tem a fonte para você consultar. O que William Branham fez? Ele deu uma interpretação particular para os textos de Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3.
onde é tratado das igrejas da Ásia Menor, que nós estamos aprendendo em Apocalipse versículo por versículo. E eu já comentei nas aulas sobre Apocalipse versículo por versículo que existem 3 interpretações para as igrejas da Ásia Menor. Uma delas é preterista, aqueles que ensinam que o fato já ocorreu, que as cartas foram enviadas para 7 igrejas da Ásia, que são igrejas geográficas, físicas, portanto, já se cumpriu tudo. Tem a interpretação que coloca cada igreja em um período histórico, desde a descida do Espírito Santo até os dias atuais, e tem a interpretação que vê estas igrejas hoje, na atualidade, a igreja como um todo, distribuída no mundo inteiro, e encaixam estas cartas no comportamento da igreja da atualidade. Mas ele deu uma interpretação particular. Vamos ver a interpretação que ele deu para o capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse? Ele fez o seguinte, ele disse que a igreja de Éfeso, ela começa no ano 53 e vai até o ano 170, ano Domini, né? Lógico, depois de Cristo. E o mensageiro de Apocalipse é o apóstolo Paulo. A igreja de Esmirna, 170, 312, Irineu seria o anjo desta igreja. Pérgamo, de 312 a 606, Martinho. Tiatira, de 606 a 1520, Columba. Sardes, de 1520 a 1750, Martinho Lutero. Filadélfia, de 1750 a 1906, John Wesley. E Laodiceia, de 1907, aqui está 1965, porque foi o ano que ele morreu. Seria o anjo mensageiro, seria ele, William Branham. Para nós que estudamos a palavra de Deus, que examinamos com muito cuidado, não tem como aceitar essa interpretação. É uma interpretação que não tem base, não tem fundamento. Mas o grupo acreditou nas palavras dele. Veja, William Branham se intitula o mensageiro de Apocalipse, capítulo 10 e versículo 7. Agora nós precisamos checar a palavra de Deus e se realmente é verdade o seu ensinamento ou não. E para isso nós temos um aferidor, que é a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós já temos aprendido isso. Vamos verificar como aferir o que o fundador do movimento Tabernáculo da Fé disse. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o verdadeiro profeta e o falso profeta? Vamos verificar? Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 21 a 22. E, se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. O texto de Deuteronômio está falando que se o profeta falar e aquela palavra não se cumprir, então não foi Deus que falou. É uma falsa profecia. Portanto, é um falso profeta. Aí nós podemos dizer que o maior inimigo do falso profeta é o tempo. Porque o profeta diz que vai acontecer uma coisa em tal data e aquilo não acontece, é um falso profeta. Repito, o maior inimigo do falso profeta é o tempo. Mas e se acontecer o que o profeta falou? É o suficiente para dizer que é um verdadeiro profeta? Não. Precisamos também verificar o que Jesus ensinou sobre o falso profeta. Vamos ver? Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores.
vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? E qual é o fruto do profeta? O seu ensino. Nós precisamos pegar o que o profeta ensinou e checar na palavra de Deus se tem fundamentação. Daí a importância do estudo da palavra de Deus, o estudo da teologia, o conhecimento, para não ser enganado, porque eles têm aparência, como Jesus disse, parece ovelha, mas não é. Bem, com base nestes textos, vamos verificar uma profecia do William Marion Branham. Vamos ver o que ele disse sobre a volta de Jesus? Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Marcos capítulo 13, verso 32. Eu ainda permaneço firme em minha crença depois de 30 anos, porque Jesus não disse que ninguém poderia saber o ano, mês ou semana em que sua vinda seria completada. Então eu repito, eu sinceramente acredito e mantenho como um estudante particular da palavra, junto com a inspiração divina, que o ano de 1977 deve terminar os sistemas mundiais e inaugurar o milênio. Aí embaixo está a fonte para você conferir. Esta obra é do fundador do movimento, do William Branham. Bem, como nós vimos em Deuteronômio, que se o profeta falar em nome do Senhor e o que ele falar não se cumprir, esse profeta não é um profeta verdadeiro. Esse profeta é um falso profeta. E veja, o William Branham disse e registrou a sua profecia. Nós temos a fonte. A obra é pública, ela está na internet. Viu que eu deixei ali em destaque 1977, coloquei na cor amarela. Jesus voltou em 1977? Agora veja a interpretação que ele deu, que Jesus falou que não sabia a hora e o dia, mas Jesus não falou nada do mês, da semana e do ano. É brincadeira. E aí ele marcou a data, 1977, ele morreu antes. Ele morreu em 1965. Lembra daquilo que eu disse? O maior inimigo do falso profeta é o tempo. Isso aconteceu com as testemunhas de Jeová, isso aconteceu com o fundador do mormonismo, Joseph Smith, isso também aconteceu com William Miller, um dos pioneiros do adventismo, e tá aí, ó. A profecia do William Marion Branham não se cumpriu, infelizmente, vai para a galeria dos falsos profetas. Agora, e os seus ensinos? Será que eles estão em conformidade com a palavra de Deus? Nós vamos aprender, só que não é hoje não. Na próxima aula nós vamos ver as doutrinas do movimento denominado Tabernáculo da Fé, se essas doutrinas estão em conformidade com as Sagradas Escrituras. Não vai perder as próximas aulas. E não esqueça da super promoção da Semana da Pátria. Do dia 1º ao dia 7 de setembro de 2021, todos os nossos cursos online com 75% de desconto. Para adquirir, pelo site www.icp.com.br ou pelo nosso WhatsApp 21 98622 3266. É sem taxa de matrícula e você pode parcelar o seu investimento. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.